Boa tarde, mais um Papo Cirúrgico, é o número 5, e agradecendo a vocês que acessaram o nosso link, e estamos aqui tirando as dúvidas de vocês sobre cirurgia plástica. E hoje o nosso convidado especial, esse grande cirurgião que opera em Brasília, em Goiânia, e é muito requisitado, e nós temos o prazer de tê-lo aqui hoje conosco, Dr. Jorge Emílio. Boa tarde, muito obrigado pelo convite, Dr. Jorge. Fico muito honrado com isso, vindo do senhor esse convite, que para mim é muito especial. Uma vez que o senhor me abraçou aqui na Belcorp, praticamente um pai aqui para mim, me ajuda em tudo que eu preciso. E eu espelho muito, tanto na carreira quanto na parte de gestão que o senhor faz aqui na Belcorp. Gente, é muito fácil abraçar grandes cirurgiões. E esse menino chegou, realmente um menino, mas chegou brilhando com a técnica cirúrgica maravilhosa, com os resultados maravilhosos e, assim, muito querido pelas pacientes. Jorge, o que você me fala hoje da lipoescultura HD? O que veio acrescentar? O que você tem hoje de tecnologia para oferecer para os seus pacientes? Doutor Jorge, hoje, um dos meus focos principais realmente é o contorno corporal, lipoescultura, abdominoplastia, faço muita mama, muita mastopexia, muita prótese de mama e falando sobre lipoescultura, a gente utiliza como tecnologias para retração de pele, eu utilizo muito o Renuvium, hoje a gente já tem o Argoplasma, hoje a gente tem também o Safer aqui na clínica. Temos também, em todas as cirurgias a gente faz com aquela tecnologia que é o Vibrolipo, que é uma tecnologia que facilita a lipo tanto para o cirurgião e também tem o benefício para a paciente. Uma vez que a gente precisa fazer menos força durante a cirurgia, a paciente também, isso é o que eu vejo, a paciente ela fica com menos hematoma, menos inchada e a recuperação é muito melhor. Gente, falando sobre tecnologia, hoje o que nós enfrentamos no consultório? Às vezes as pessoas falam assim, doutor, fulano fez Renuvium, não gostou, fez esse aparelho, não gostou. Gente, o Renuvium tem as suas indicações, tem os seus resultados, não é promessa nenhuma, mas você deve esclarecer muito bem aos pacientes qual é o limite de resultado que você vai ter com qualquer um desses aparelhos. Em mãos habilidosas, em que fazem o curso certo e que sabem utilizar todos esses aparelhos, com certeza o resultado veio para acrescentar na vida do cirurgião e na vida das suas pacientes. Não é isso mesmo, Jorge? É isso mesmo. Doutor Jorge, ponto interessante. O que eu falo com as minhas pacientes em relação a Renuvium? Quando ela chega lá, ela tem aquela flacidez de pele, eu sou bem claro com elas. A teoria do Renuvium é que ele melhoraria em cerca de 80% aquela flacidez de pele. Mas eu sou bem realista para as pacientes. Ele faz milagre? Não. Que a gente vê hoje, rede social leva a mensagem do jeito que a gente quer, mas eu tento ser o mais realista possível com as minhas pacientes. O que eu passo para elas? Falo, o Renuvium vai melhorar a sua flacidez em torno ali de 40% a 50%. Ele faz milagre igual alguns falam que faz? Não faz milagre. Primeiro, ele tem que ser bem indicado, ele tem que ser bem aplicado, mas milagroso ele não é. E eu falo exatamente isso para as minhas pacientes. Eu tenho dois grupos de pacientes. Eu tenho um grupo que fala que o Renuvium transformou a vida dela, mudou completamente a flacidez, e eu tenho um grupo de pacientes que falam que, Jorge, joguei dinheiro fora. Tá. Mesmo essas pacientes que falam que teve pouco resultado, o resultado é algo muito subjetivo. Eu olhando, eu percebendo tecnicamente, até mesmo essa paciente que fala que não teve um bom resultado, essa paciente ela teve um grau de resultado. O problema é o quê? Que talvez essa paciente ela tivesse a expectativa dessa outra. E isso, o senhor sabe, envolve múltiplos fatores. A paciente que vai ter uma boa resposta ao Renuvium, que vai ter uma boa produção de colágeno posteriormente, isso envolve vários outros fatores, como alimentação, os hábitos de vida, a parte genética que é fundamental. Então, sou bem claro em relação ao Renuvium com as minhas pacientes e eu tenho praticamente reclamação zero em relação ao Renuvium. Por quê? Porque eu explico tudo passo a passo e não prometo o resultado para minha paciente. O que eu prometo para ela? Que ela vai ser bem operada. Resultado, eu não prometo. Vocês viram como que a consulta presencial é fundamental. E o cirurgião esclarecer realmente os limites que ele tem quanto ao corpo, quanto ao que ela está oferecendo para esse médico durante a cirurgia.
Ou seja, a presença da paciente com o médico e o esclarecimento é de fundamental importância para saber se realmente o resultado que ela espera está ali, se a expectativa dela está além do que nós podemos oferecer. Jorge, mais um detalhezinho. Me fala um pouquinho da técnica de mama, a evolução do pitangui, a evolução de todas essas técnicas que vieram. Na semana passada nós discutimos muito aqui com o Dr. Frederico sobre mama em L, mama em T, sutiã interno, e todo mundo que vem aqui eu tento explorar isso aí para esclarecer, porque é o que mais a gente vê no consultório, essas perguntas, os questionamentos com as pacientes. Esclarece um pouquinho para o nosso público. Vou dar minha opinião sincera também, como sempre. Para mim, todas essas técnicas são técnicas antigas. O que o pessoal faz? O pessoal dá uma repaginada, eles vendem como uma coisa nova, mas é novo? Claro que não é. A Mama em L tem mais de 80 anos. Provavelmente, lá no passado, o senhor já deve ter feito, né? O senhor já passou por uma fase de falar, vou fazer a Mama em L. Certo, é uma evolução. Hoje a gente faz muita mastopexia em T para as pacientes que têm a indicação quando aquela paciente tem muita pele. Às vezes a paciente chega lá comigo com a mama muito grande, muito caída, e o que ela fala? Jorge, eu quero a cicatriz em L. Por quê? Porque eu vou ter o decote livre. A gente consegue fazer em todo mundo? É óbvio que não. Então a paciente ela tem que ter essa noção e é a importância da consulta presencial para a gente fazer o diagnóstico correto e dar o tratamento correto para o paciente. E uma coisa também, as pacientes, elas acham que elas podem escolher a técnica, e não é assim que funciona. Seria bom se todo mundo pudesse ter uma cicatriz pequena, mas não é possível. Jorge, mais um detalhe agora, que fugindo um pouquinho da lipo, fugindo um pouquinho da mama. Hoje nós estamos vendo muito aplicação de produtos na região glútea, principalmente o polimetilmetacrilato. Gente, quando você faz o polimetilmetacrilato na região glútea, realmente o resultado fica maravilhoso. Só que a longo prazo, esse polimetil ele vai ter uma reação muito grande, uma reação fibrosa, vai virar um granuloma e de difícil resolução. Isso forma um plastrão e é muito difícil. O resultado imediato é maravilhoso. E o tardio é que complica. O que você acha sobre isso, Jorge? Tá, o PMMA. É o seguinte, você pode colocar a sua saúde como se fosse uma loteria? Se der certo, vai ficar bonito. Se eu jogar, eu vou ganhar? É óbvio que não. Então, hoje, pela Sociedade de Cirurgia Plástica e pela Sociedade de Dermatologia, ele não é recomendado. Pela Sociedade de Cirurgia Plástica, ele é recomendado para casos específicos de paciente com HIV, para reposição na face, única e exclusivamente. Só que é a mesma coisa, o pessoal também deu uma repaginada, fala que é um polímero diferente, que é um material diferente. Porém, a gente sabe que o PMMA ele tem a sua imprevisibilidade de resultado. O senhor falou muito bem. Ele fica bonito? Sim, provavelmente ele fica mais bonito do que a lipoenxertia. Porém, você vai colocar a sua saúde em risco? Eu creio que não compensa. De acordo com o seu condutor, ele é usado muito para reposição óssea, para preencher reposição óssea. E para representar tecido conjuntivo, tecido mole, gente, mesmo nos pacientes aidéticos, hoje você tem coisa muito melhor. Você pode colocar ácido hialurônico, que é reabsorvível, que é uma coisa que nós produzimos no corpo, ele é reabsorvível a longo prazo. Hoje tem um ácido hialurônico que leva 2 anos, você pode repor o ácido hialurônico. Eu não recomendo o PPMA e realmente quando injeta no rosto e ele faz granuloma, é muito difícil você trabalhar, você fica numa zona de perigo, que é a zona de inervação facial. Quando você vai retirar esse PPMA, você pode lesar algum nervo e levar a disfunção da mímica facial, com desvio da comissura oral. Então, tudo isso a gente tem muito cuidado com o PMMA. E a gente recomenda. A gente é muito bonito quando você vai fazer e o pessoal está colocando com grande quantidade. Eu espero que realmente isso não venha complicar no futuro para até a gente poder retirar esse produto do corpo do paciente. Então, pensem muito bem antes de serem submetidos a esse tratamento. Existem outros produtos que você pode aplicar com bom resultado. Esse daí eu não tenho medo de descer a lenha, de falar a verdade nas redes sociais. Eu contraindico. Porque tem colega que está fazendo e que está amando o resultado. Assim, eu fico pensando,
A longo prazo, ele consegue resolver isso? Ele consegue tirar esse produto, um ou outro paciente que der problema? É isso que eu preocupo com um colega que está fazendo, às vezes, executando com excelente técnica, ficando um resultado muito bom. A minha preocupação, assim, eu posso resolver com qualquer complicação no futuro? Essa é a minha preocupação com o paciente, né? O futuro, se ele vai poder resolver, se der problema, se der uma reação alérgica, se der um granuloma, como que eu vou tirar esse produto? Essa é a minha preocupação. Tá, e o que a gente nota também é que os profissionais que fazem esse tipo de polêmico, mas os profissionais que fazem esse tipo de procedimento, normalmente são profissionais que são perenes no local. Eles vão ali, fazem 10, 20, 30, não dá problema. O que ele tem que fazer? Ele tem que sair daquele lugar e ir para outro. Aí chega lá no outro lugar, ele floreia tudo de novo, 10, 20, tem mais um problema. Sai, vai migrando de regiões, porque não é um produto que tem previsibilidade de resultado, ainda mais a longo prazo. Como o senhor falou, improvável que esses profissionais, eles vão conseguir resolver alguma complicação. Acaba encaminhando para colegas que são especialistas. E assim, gente, o que eles falam também na rede social? Fala que, não, ele fala mal porque ele não faz. Não seria tão fácil a gente fazer? A gente que é cirurgião, que conhece a anatomia glútea, é muito simples a gente chegar e fazer. E por que a gente não faz? Porque a gente conhece a tragédia que pode virar. Bom, o Jorge, ele opera em Brasília e nós temos o prazer de tê-lo aqui conosco na Belcorp também. E acompanhando os resultados dele, brilhante, gente, vale a pena vocês verem os resultados do Jorge. Obrigado, doutor Jorge. Com os resultados maravilhosos, eu sei, converso com os pacientes, estão muito felizes, viu, Jorge? Obrigado, E é um Jorge. prazer ter você conosco dentro da Belcorp também. Eu vou mudando um pouquinho o papo cirúrgico, né? Eu vou explorar a vida pessoal um pouquinho do Jorge. Vamos lá. Jorginho, futuro. O que você pensa do futuro? Doutor Jorge, eu quero operar muito, quero trabalhar muito. Eu já tenho meus 2 filhos, que eu tenho contato principalmente com a Luísa, que mora perto aqui de mim. O João, o Manuel, infelizmente, mora um pouquinho distante. Mas o que eu quero de verdade é continuar trilhando minha carreira e poder conviver bem com os meus familiares, com os meus amigos. É isso. Hobby? Doutor Jorge, hoje eu sou um cara muito caseiro. Já gostei de sair, já gostei de beber, praticamente não faço mais nada disso. Muito caseiro, gosto de andar de wake, o senhor conhece? Lá na saída de Bela Vista. Uhum. Tem o wake, aquela prancha que puxa a gente ali no lago. E gosto muito de jogar xadrez também. Hoje é um dos meus hobbies preferidos. Que bom. Um pouquinho dele, hein, gente? E sua história de vida? Conta um pouquinho da sua história de vida pra gente. Oi, doutor Jorge. Todo mundo quer saber alguma coisa de você, Jorge. Todo mundo quer saber. Mas vamos lá, vou contar resumida aqui. Tá. Então, eu tenho 2 irmãos. Meu pai faleceu quando eu tinha 3 anos de idade. Minha mãe casou novamente. A gente vem de uma família muito humilde. E nesse período, para pagar meus estudos, minha mãe teve que mudar para o Japão. De lá, os famosos decassegues, que são os brasileiros que vão, trabalham, ganham dinheiro e voltam. Nesses intervalos, minha mãe levava meus irmãos, os 2 iam com ela também, e ela mandava dinheiro para me sustentar, fazer cursinho, fazer a faculdade. E graças a Deus passei na Universidade Federal de Goiás, diminuí os custos para ela, né? E fiz a residência de cirurgia geral em Brasília, no HRT, Regional de Taguatinga, e a cirurgia plástica eu fiz no Agarram, Hospital Regional da Asa Norte. E continuei prosseguindo atendendo e fazendo cirurgia em Brasília e aqui em Goiânia, porque sempre foi um dos meus sonhos voltar de vez para Goiânia. Mas podem ficar tranquilas que por enquanto eu vou continuar lá também. Bom, é uma história bonita, né? Assim, a maioria de nós profissionais, todo mundo passou por uma história mais ou menos semelhante a essa. E o que você pensa no futuro? O que você, seu sonho para o futuro? Além dos filhos, família, ver todo mundo formado, ver todo mundo estruturado. Você, Jorge, qual é o seu objetivo futuro? O que você pensa? Então, Jorge, eu quero ver minha família bem, é só isso. Eu quero ajudar minha mãe, quero ajudar meus irmãos, dar uma boa educação para minha filha. Não foge muito disso, não. Eu sou um cara muito, muito tranquilo, muito simples. Então, é basicamente isso. Eu quero ver minha família bem. Bom, o que você aconselha para toda paciente que vai te procurar hoje para fazer uma cirurgia plástica? O que você mais observa nesse paciente? O que você mais sente nesse paciente quando ele está presente no seu consultório?
Primeiro, eu falo para o paciente que cirurgia plástica não faz milagre sozinha. O paciente, ele tem que ter uma mudança no estilo de vida dela. A maioria das pacientes que chegam até a gente são pacientes que têm um pouco de sobrepeso. E eu sou enjoado com isso. Eu peço às pacientes para perderem peso, mesmo quando elas têm um pouco só de sobrepeso, eu também, vai entrar no seu peso ideal, mudança de estilo de vida, e eu gosto de bater muito na tecla da realidade da cirurgia plástica. Não se compare com a sua amiga, não se compare com aquela outra que operou, que está postando foto bonita em tal ângulo na rede social. Você tem que se comparar com você. A sua melhora é a sua melhora, não é a da sua amiga. Então você tem que fazer isso. Você tem que ter a consciência que a cirurgia vai te ajudar. Ela não vai fazer nada por você, não. Ela vai te ajudar. É uma via de mão dupla. A paciente faz a parte dela e a gente faz a nossa parte. E isso é fundamental, o que o Jorge falou. Não faça cirurgia plástica para ninguém. Nem para filho, nem para marido, nem para pai, nem para parente, nem para amiga. A cirurgia plástica é para você se sentir bem. Doutor Jorge, tem um caso interessante lá em Brasília, de uma paciente que eu operei, talvez uma das mais bonitas pacientes que eu tenho, e a paciente, ela fez a cirurgia plástica com qual intuito? De voltar com o ex-marido. O ex-marido não quis ela via problema em tudo. Então você tem que estar bem psicologicamente também para fazer a cirurgia plástica, é importante. E isso, essa avaliação a gente consegue fazer lá dentro do consultório. A paciente que às vezes está no mundo da lua, está pensando outra coisa, ela acha que vai ter um resultado que é óbvio que a gente não vai conseguir, e a gente tem que fazer o quê? Volta aqui, pé no chão, vamos conversar aqui. Você vai ter esse resultado, não é aquele lá não. E isso a gente diminui frustração de paciente. Assim, eu não tenho problemas de relacionamento com o paciente. Por quê? Porque eu explico tudo certinho, como que ela provavelmente vai ficar, e aí eu diminuo a taxa de queixa, a taxa de frustração de pacientes. É super tranquilo em relação a isso. O Jorginho, ele é bem explícito. Ele explica direitinho mesmo e a paciente sai consciente do consultório, ou seja, o que ele pode oferecer para ela. Agora, eu vou acrescentar mais uma coisinha, o que a Belcorp, além de todos esses aparelhos de tecnologia que nós temos hoje, com a aquisição também do Dr. Luiz Toledo, ele investiu pesado nisso aí para a Belcorp. Isso eu falo que é para a Belcorp, porque ela está lá dentro. Isso, é para a gente usar aqui. E nós hoje estamos também esperando já a câmara hiperbárica, que vai nos auxiliar muito na recuperação do paciente, nos pacientes que têm hematoma, naqueles colegas que têm alta performance em exercício físico, para Alzheimer, Parkinson, até em tumores. Tudo isso, a câmera hiperbárica monoclonal, que ela é individual, ela está chegando na Belcorp e vai acrescentar muito na nossa vida profissional, gente. Muito, muito. Inclusive, inclusive, já programei, que é parte do meu protocolo do ano que vem. No mínimo, 3 sessões antes, 3 sessões depois, para todas as pacientes. E acrescentamos hoje também, além da câmara hiperbárica, gente, hoje nós já veio da Coreia também, a câmera facial, com oxigênio direcionado, com luz de LED para promover o crescimento capilar, o oxigênio ionizado para melhorar o fluxo pulmonar. Gente, não é ozônio, é oxigênio ionizado, é uma molécula de oxigênio em que ele se transforma em ânion ou cátion, em que vai melhorar o fluxo pulmonar, e também a soroterapia para pacientes fumantes, pacientes que perderam sangue, pacientes que perderam minerais, vitaminas. Tudo isso vai fazer parte do nosso protocolo, além da banheira com hidroozonioterapia. Tudo isso vai ser acrescentado para melhor para os nossos pacientes da Belcorp. E espero que todos os colegas em Goiânia acrescentem isso também no seu arsenal cirúrgico, porque com certeza, pelos estudos científicos que nós estamos acompanhando, isso vai fazer muito bem para os nossos pacientes em relação ao hematoma, a uma recuperação mais rápida e uma satisfação maior dos resultados. Não é isso? Perfeito, doutor Jorge, isso aí. Então, Jorginho, nós vamos chegando ao final do nosso podcast, te agradecendo profundamente a sua presença, a sua desenvoltura em falar, em comunicar, em passar para os pacientes. Isso, para mim, é fundamental, porque vai acrescentar para nós e para os colegas também que têm o seu consultório, às vezes não esclarecem muito bem. Isso vai chegar, o paciente vai chegar com menos dúvida, porque depende muito de empatia do paciente com o médico. Com certeza. Então, isso também vai ajudar para os outros colegas nossos, nas outras clínicas, a acrescentar
acrescentar um pouco mais, esclarecer um pouco mais o que é a cirurgia plástica. Volto a falar, é uma cirurgia que é de meio, gente, não é de fim. Ou seja, nós temos que tirar isso da cabeça, que é um milagre, que é aquilo que aparece na mídia, e não é, gente. A cirurgia plástica é conversar, é saber o resultado que você vai ter dentro das possibilidades do seu cirurgião. Isso mesmo. Eu sou muito tranquilo, eu sou uma pessoa muito simples, então eu converso com o meu paciente de igual para igual. Eu sempre tento quebrar essa barreira que tem entre médico e paciente. Eu tento humanizar o máximo possível minha consulta. Claro que se paciente, às vezes chega um paciente que quer mais informações técnicas, a gente dá informações técnicas, mas tem paciente que chega lá e você fala, vou fazer uma mastopexia, ela nem sabe o que é. Ela quer o quê? Ela quer colocar a mama no lugar e ter um colo bonito. Então você tem que falar com ela a linguagem dela. E isso aproxima muito os pacientes da gente. Com certeza, Jorge. Então, gente, vamos chegando ao final do nosso podcast, não vamos tomar o tempo de vocês, esperando que vocês acessem sempre o nosso link. E muito obrigado, e vamos estar toda semana passando um pouquinho mais de informações a vocês. Quero agradecer, doutor Jorge, todo mundo aqui da Belcorp. Aqui eu me sinto em casa, sou abraçado por todo Pode mundo. se sentir mesmo em o senhor casa. foi, Você é muito querido. Eu agradeço demais. Assim, eu tenho um relacionamento muito bom com todo mundo aqui. O senhor realmente foi um paizão aqui para mim. Aqui me ajuda muito. Sempre que eu preciso do senhor está ali disposto a me dar a mão. E isso é muito bom, a gente trabalhar entre amigos. Que bom. Eu vejo o senhor realmente como um tutor. Vamos fazer um alô para nosso público. Então, isso aí, até mais, gente. Tchau, um abraço a todo mundo.